Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nosso primeiro contato aqui. Meu nome é Marcelo, serei o professor de vocês aí de robótica pelo próximo semestre. Sou novo na escola, então provavelmente nenhum de vocês ainda me conhecia. E vamos trabalhar juntos aí esse semestre. Espero poder contribuir muito aí com o conhecimento de vocês, poder ajudar vocês aí nessa nossa disciplina e quem sabe em outras também. Então, contem comigo aí sempre que precisarem, no que eu puder ajudar, vou estar à disposição de vocês. Vamos fazer essa nossa aula introdutória, vamos conversar um pouquinho aí, fazer uma leve introdução a respeito da robótica mesmo, falar para vocês a meu respeito e também ao final vou conversar com vocês. A gente vai abrir uma conferência no Meet para eu poder conversar com vocês, conhecer vocês, para que a gente possa já começar a estreitar esse laço, já que a pandemia não permite, a gente poder estar em sala, conversando, se divertindo juntos. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível para que essas aulas online sejam proveitosas para vocês, para que vocês possam se divertir, para que a gente tenha um ambiente legal aqui em sala de aula, cada um na sua casa, claro, mas com fé em Deus isso vai passar logo e a gente vai poder estar junto na escola, brincando, se divertindo, aprendendo, tá bom? Bom, então vamos começar aqui com a nossa apresentaçãozinha de slides. Então, essa aqui é a nossa telinha inicial, vamos passar aqui. E aí sempre que eu começar uma aula, eu vou deixar aqui uma tirinha para vocês lerem e se divertirem. Eu gosto bastante dessas tirinhas do Dilbert, essa aqui é especificamente do Dilbert. O Dilbert ele é um engenheiro que trabalha numa empresa, e aí ele tem o chefe carrasco dele, e diversas coisas malucas acontecem lá. Deixa eu jogar para cá aqui um pouquinho. Diversas coisas malucas acontecem lá, mas curiosamente são coisas que acontecem no ambiente de empresas mesmo, Então, algumas dessas coisas acontecem, eles têm um olhar assim bem irônico, bem, às vezes até ácido em relação a esses acontecimentos nos ambientes das empresas, mas eu acho bem bacana assim, essas tirinhas, e normalmente eu vou sempre no nosso primeiro slide aí, no segundo slide, depois da nossa da capa da nossa apresentação, eu vou estar deixando uma tirinha para vocês, mais ou menos no contexto do assunto que a gente vai estar conversando. É importante falar, o material que eu vou disponibilizar para vocês, ele vai ser através de PowerPoint, A gente vai ter essas videoaulas aí que vão ser gravadas, então elas vão estar sempre disponíveis no YouTube. Essas aulas do PowerPoint eu vou disponibilizá-las para vocês também através do Google Classroom, tanto para vocês poderem abrir no PowerPoint de vocês, ou também vocês poderem fazer impressão delas. Então vai ser sempre possível isso. E quando houver um material extra, um material complementar, eu vou disponibilizar ele para vocês também através do Google Classroom. Ok? Bom, então vamos prosseguir um pouquinho aqui. Então, vamos começar aqui. Deixa eu me apresentar para vocês. Só um instantinho. Então, me chamo Marcelo. Professor? É claro que você se chama Marcelo. Você já falou lá no início. Pois é, então, para quem perdeu lá atrás, meu nome é Marcelo. Eu vou ser o professor de vocês. De novo, Claro que você vai ser nosso professor. E agora eu vou começar já com o que é novidade realmente. Bom, pessoal, falar um pouquinho a meu respeito, do que me qualifica, para poder ser o professor de vocês, para poder estar ensinando vocês dentro do CMI. Eu sou formado em ciência da computação, e tenho pós-graduação em gestão e desenvolvimento de software. Então, tenho minha formação aí, ocorreu mais ou menos em meados de 2014. Se eu tivesse sido esperto e o tempo tivesse sido justo, teria sido ali em torno de 2005, 2006, mas eu tive minhas andanças por aí, depois eu vou explicar melhor para vocês. Mas aí me graduei efetivamente mesmo em 2014 em ciência da computação pela Universidade Paulista, e minha especialidade é desenvolvimento de sistemas. E tenho meus conhecimentos também a respeito de infraestrutura, de manutenção, mas realmente assim a minha área de domínio
o desenvolvimento de sistemas, de soluções mesmo. Trabalho com TI há quase 20 anos, então assim, oficialmente, né? Então hoje eu tenho 38 anos, desde os meus 18 anos eu trabalho efetivamente com TI, né? Mas se a gente for contar extraoficialmente aí, desde os meus 14, 15 anos eu já brinco com programação. Então, e vocês vão ver eu falar muito assim, né? Eu brinco, porque assim, que para mim realmente desenvolvimento, para mim é uma brincadeira, é uma diversão. Então é algo que eu curto bastante e desde os meus 14 anos eu meio que fui nessa linha aí de para minha carreira profissional mesmo, né? E além de professor na Secretaria de Educação, eu sou professor 20 horas na Secretaria de Educação, vou estar com vocês pelas manhãs, né? Eu também sou técnico judiciário no Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios. Minha especialidade também lá é programação de sistemas, né? Então tudo na minha vida meio que sempre foi isso. E, assim, acho que é importante dizer, estou muito feliz de ser professor de vocês nessa disciplina. Gosto muito dessa parte de automação, de robótica. Tenho uma impressora 3D, faço alguns projetos com ela, tenho Arduino em casa, gosto de eletrônica pra caramba, desde quando eu era pequeno também. Então, assim, então é algo que para mim vai ser muito divertido eu estar compartilhando isso com vocês e estar ensinando para vocês. Vamos falar então sobre uns outros detalhes da minha vida, né? Então, além de ciência da computação, eu também cheguei a cursar engenharia mecânica, né? Mas eu não concluí. Então, foi como eu disse para vocês, nessas minhas andanças, comecei fazendo ciência da computação e num determinado ponto, mais ou menos na metade do curso, acabei me desiludindo um pouco com algumas situações que depois eu posso comentar com vocês, né? E resolvi abandonar a ciência da computação, né? E aí comecei a estudar resolvi que queria ser engenheiro mecânico, comecei a estudar para poder passar no vestibular da UNB, que era a única universidade na época que tinha engenharia mecânica. E aí em torno de 3 semestres, né, mais ou menos, eu consegui passar, né? À medida que eu fui aprimorando os estudos, larguei emprego e aí quando eu me dediquei mais, né, foi o momento em que eu consegui aí entrar dentro da engenharia mecânica. Cursei durante um tempo, depois algumas coisas foram mudando na minha vida, e eu voltei a trabalhar, acabei me afastando um pouco da faculdade, e aí acabei me dedicando mais ao trabalho e menos à faculdade, né? Então acabou que em algum momento eu deixei para lá. E aí, daí em diante, eu comecei a ter umas idas e vindas, tanto com a engenharia mecânica quanto com a ciência da computação, até o momento em que eu resolvi que realmente, assim, que apesar de tudo, eu gostava muito da ciência de computadores, de informática, de TI, né, e acabei voltando para a ciência da computação, então, para poder concluir o curso. Então, assim, eu, no geral, na verdade, eu sou um apaixonado por ciências, né? Então, assim, isso aqui vou até passar para o nosso próximo slide aí. Sou um apaixonado por ciências, então assim, gosto de tudo que envolva ciências. Então tenho muito interesse na parte de mecânica, na parte de tecnologia da informação, na parte de elétrica, então assim, botânica, gosto de brincar com plantas também. Então, de astronomia, gosto muito de astronomia, sabe, me interessa. Então, tecnologia em geral, né? Então tudo que envolve ciência são coisas que eu sou apaixonado desde pequeno, desde pequenininho mesmo. Eu, com 5, 6 anos eu já tinha a minha cabeça voltada para as ciências. Adoro ímãs. Então essa é uma curiosidade minha. Ontem mesmo minha esposa estava brigando comigo, comentando com a minha mãe, falando assim: nossa, Marcelo não pode ver uma televisão quebrada na rua, que ele vai lá, pega o martelo, tira o ímã e traz para casa. Então, assim, imã é uma coisa que desde pequeno me fascina e eu gosto bastante deles, mas isso aí a gente vai poder conversar mais sobre isso aí mais pra frente. Bom, desde a minha infância, né, aliás, na verdade durante a minha infância, né, que depois que eu me tornei adolescente, adulto, eu parei de fazer isso, né? Eu desmontei mais de 50 relógios. Então assim, eu ganhava um relógio, muitas vezes a bateria dele acabava, eu desmontava ele e aí eu ficava fascinado com aqueles mecanismos de engrenagem, os componentes eletrônicos dele mesmo, né? Então aqueles relógios digitais, por exemplo, eu ficava fascinado com aquilo, né? E eu desmontei mais de 50 desses durante a minha infância. Então meu pai ficava apavorado comigo. Meu pai gostava muito de me dar relógio, né? Ele também gostava, mas ele ficava apavorado quando ele descobria que eu tinha desmontado o relógio.
Além dos relógios, eu também gostava muito de desmontar meus carrinhos, né? Então, quando o carrinho quebrava, acontecia alguma coisa, eu tirava o motorzinho deles e tentava montar uma outra coisa com eles, né? Então, era uma fascinação que eu sempre tive desde pequeno. E, né, para finalizar aqui, né, aqui isso aqui era para aparecer depois disso aqui, né, nenhum dos relógios que eu montei foi remontado. Então, ou seja, foram para o saco mesmo. Mas hoje eu não faço mais isso. Ok? Mas quem sabe a gente juntos a gente vai ter a oportunidade de desmontar um relógio, desvendar o mecanismo de um relógio. Mas hoje isso nem se faz mais tão necessário, né? Na minha época, quando eu era criança, pré-adolescente, né, não havia YouTube. Hoje, se a gente entrar no YouTube, a gente tem vários vídeos aí de pessoas desmontando quase que qualquer coisa. Ok, pessoal? Bom, então vamos prosseguir um pouquinho aqui. Aí vamos falar a respeito do que é robótica. Aí eu vou fazer uma vez aqui um pouquinho mais chatinho aqui, né? Vou fazer uma leitura de slides, aí vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, que não vai ficar algo enfadonho. Então, pessoal, robótica, né, é um ramo educacional e tecnológico. Ele trata de sistemas compostos por partes mecânicas, né, em conjunto com circuitos integrados, controlados por inteligência computacional por meio de circuitos elétricos. Então, ou seja, um robô, né, é algo que se enquadre dentro da robótica, é um dispositivo que pode ter circuito, que pode ter aquela parte mecânica, né, então a parte de atuação dele é mecânica, mas para poder fazer o controle dessa parte de atuação é necessário, né, que são necessários circuitos elétricos subjacentes ali funcionando para poder estar fazendo esse controle. E aí isso pode ser através de circuitos integrados, né, e a gente pode envolver também inteligência computacional. Então, mas basicamente são essas duas coisas, né? São peças que de alguma forma elas são atuadas e circuitos que fazem o controle dessa atuação, né? Robótica antigamente era um assunto bem distante da nossa vida, né? Apesar de ser uma coisa que fascinava bastante as pessoas, tudo ser um ramo bastante promissor da ciência, né? Mas era algo que era distante. A gente via nas indústrias, a gente via na televisão e nos desenhos animados também. Então tinha um desenho que era muito bacana, que é da minha infância, que era os Jetsons. Então talvez até alguns de vocês já tenham visto, eu não sei se já viram a versão mais antiga dele. Então era uma família, né, que vivia no futuro e eles tinham uma robô, por exemplo, que era a Rosie, né, a Rosie Jetson, inclusive ela era da família, né, mas era algo que era muito futurista. Então eles tinham carros que voavam, mas a temática do desenho ela era até bem adulta, né? Então assim, hoje a gente olha, a gente vê isso. Era um desenho que tratava ali daqueles dramas familiares com bastante humor, né? Porque tinha que ser desenho, mas ele tratava ali daquela dinâmica familiar e era bem interessante. Agora eu vou ver se eu trago para vocês aí a entrada dos Jetsons. Quem sabe aí após essa nossa apresentação, né? E hoje a gente vê os robôs com mais frequência na nossa vida, né? Então hoje a gente tem aquele aspirador de pó, né, o aspirador de pó da Xiaomi, por exemplo, ou da Multilaser, ou de tantas outras marcas aí, que ele faz a limpeza da nossa casa, né, faz a aspiração, muitas vezes ele até passa pano, né, e às vezes esse robô, né, quanto mais caro ele for, mais moderno ele for, mais funcionalidades ele vai ter. E a gente tem outros exemplos aí de robôs que hoje a gente vê com mais frequência dentro da nossa vida. Dentro da TI, por exemplo, a gente tem um robô que a gente chama que é o robô de backup mesmo. Então ele é um mecanismo, né, um equipamento onde ele realiza backup dos sistemas. O que é o backup? É a guarda, né, por segurança daquele sistema. E aí esse robô ele gerencia as fitas dentro de uma biblioteca. Então ele vai lá, vê qual que é a fita que está vazia, coloca no lugar, se for fazer uma restauração. É bem interessante. Eu acho que no decorrer do nosso curso eu vou poder mostrar muitos vídeos para vocês aí falando um pouquinho mais desses robôs do nosso dia a dia. E aí acabou até que eu estou adiantei um pouquinho do nosso assunto, né? Então, os robôs, né, e a nossa vida, então por muito tempo eles estiveram ali nas fábricas, né? Então,
a gente viu os robôs nas fábricas montando carros, por exemplo, montando veículos, motocicletas, né? E hoje a gente vê, né, um grau de modernização bastante grande neles, ao ponto deles serem autônomos. Normalmente, quando eu via até a minha adolescência, eram robôs que eles eram programados para fazer tarefas repetitivas, né? Mas hoje a gente vê eles realmente sendo autônomos, eles tomando decisões ali. É óbvio que existe uma programação por trás, o robô não decide sozinho, o robô ele não tem uma consciência, assim como nós temos, né, do que fazer. Mas hoje isso evoluiu muito, então o robô ele já consegue tomar decisões baseado ali nos algoritmos dele, né, na programação dele. Então hoje a gente pode ver, né, cada vez mais robôs ao nosso redor, como eu tinha falado para vocês, né? Então hoje eles podem cuidar da limpeza da casa, né? E assim como realizar, por exemplo, cirurgias médicas, né? Então tem um caso aí de robôs que realizam, por exemplo, a cirurgia de próstata, né? Então a pessoa ela tem um problema de próstata, ela precisa retirar a próstata por ter um tumor, por ter um câncer, alguma coisa assim. E o robô que realiza essa cirurgia, por exemplo, da remoção da próstata, ele é um robô que a confiabilidade dele é muito maior do que a de um humano. Então, um humano, por exemplo, ele pode, um médico, né, por mais preparado que ele seja, ele vai lá, abre aquele paciente, retira ali a próstata daquele paciente, né, mas ainda pode ficar algum resquício, né, do tecido com câncer, com problema, e aí isso aí pode acabar trazendo problemas para aquela pessoa. Então o robô ele traz um grau de confiabilidade muito maior, e não só nisso, né, até no pós-cirúrgico. Então o robô ele vai tirar aquilo ali com mais cuidado, com mais perfeição, né, e até o pós-cirúrgico dessa pessoa vai ser melhor, porque não vai necessitar, né, fazer tantas aberturas ali no corpo dela, sai o risco, né, do erro humano. Então, hoje realmente assim a robótica ela está muito avançada nesses vários campos aí que envolvem a nossa vida. E para que os robôs servem, né? Afinal de contas. Então, hoje em dia ainda o que a gente vê nos robôs são eles ajudando, né, a realizar tarefas repetitivas, né? Então, as tarefas que muitas vezes um humano ele teria que fazer, que ele se cansaria de tanto realizá-las, né? O robô ele vai lá, faz essa tarefa de forma repetitiva e ele não se cansa, ele não faz com menor qualidade aquilo. Então, ele é muito preciso nesse ponto. Então, com isso, o que ele ajuda? Ele ajuda na redução de custos, ele ajuda no aumento da produtividade, né, das fábricas. Então, ele aperfeiçoa a padronização. Então, no momento em que o robô, por exemplo, ele faz uma soldagem de uma placa de circuito impresso, né, que ele cola os componentes ali na placa de circuito impresso, ele vai fazer com mais perfeição do que um humano faria, por exemplo, por mais hábil que este humano ele seja, né, e principalmente de forma repetitiva. Então a gente tem uma padronização daquilo, ou seja, aquela placa ela vai ter menos problemas, né? E ainda que ela dê problemas, ainda que ela sofra algum problema, esse problema ele vai normalmente estar localizado ali no mesmo local. Então isso vai permitir uma localização e uma resolução mais fácil desses problemas. E aí existe uma discussão, né, por conta disso e por conta dessas tarefas que os robôs, teoricamente, né, eles fariam melhor que os humanos, de que eles podem acabar tomando o lugar dos humanos, né? Então aí são algumas discussões éticas, filosóficas aí que a gente tem a respeito da robótica na nossa vida. Então, desde pequeno eu sempre observei isso. Então, por exemplo, aquelas fábricas de automóveis, da Ford, da GM, pessoas fazendo greve, por exemplo, né, os funcionários dos metalúrgicos fazendo greve, porque a fábrica ela seria automatizada, né? Então, algumas funções da fábrica elas seriam automatizadas, né? Então, assim, mas é importante a gente lembrar também, por outro lado, né, que apesar de haver um robô no lugar, ele ainda precisa de um humano para poder fazer um controle dele, para poder estar gerenciando. Então, assim, em algumas situações, né, a robotização, a automatização de processos produtivos, ela permite que as pessoas elas também se aperfeiçoem, né? Então elas possam se aperfeiçoar e elas possam, por exemplo, estar saindo ali da linha de produção e estar fazendo o controle desses robôs. Então isso é muito importante, isso fica para vocês. A gente sempre precisa estar aprendendo, a gente sempre precisa estar evoluindo, né? Adquirindo mais conhecimentos. Se a gente fica parado, acaba que
a onda da tecnologia, né, e diversas outras ondas, elas levam a gente. É verdade? Então vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Vamos falar então das 3 leis da robótica, né, que foram cunhadas aí pelo Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele é um autor de livros, né, ele tem livros muito bons aí, bem interessantes, que futurísticos, né, acho que principalmente isso, futurísticos. Então, é uma leitura bem interessante para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de uma visão além do tempo. Os livros de Isaac Asimov são bem interessantes. E um deles a gente vai falar a seguir, né? Então, o termo robótica, vamos falar primeiro sobre o termo robótica, né? Ele foi cunhado então pelo Isaac Asimov, né? No seu livro Eu, Robô. Provavelmente muitos de vocês já viram esse filme, é um filme que tem o Will Smith, né? Num ambiente num ambiente futurista. Né? E nesse filme, na verdade neste livro, né, que depois virou filme, o Asimov ele criou as leis da robótica, que, né, segundo ele, regeriam os robôs no futuro. Então essa questão da robótica ela tem muitas questões éticas, né, e filosóficas também. Então, em que momento os robôs, por exemplo, eles vão tomar consciência de si? Né? Então os robôs eles vão chegar a um ponto onde eles vão tentar subjugar os humanos, né, e tentar tomar controle da humanidade. Então, isso são situações que a gente vê, por exemplo, no filme Exterminador do Futuro. Então, a gente tem o Exterminador do Futuro 1, tem o Exterminador do Futuro 2, né, tem o 3, tem o 4, na verdade tem vários Exterminadores do Futuro aí. E o filme ele é bem bacana, que ele coloca a gente nessa reflexão, né, de em um momento da história haver uma guerra entre humanos e robôs. Então, apesar do livro O Robô do Asimov ele ter sido feito bem antes do Exterminador do Futuro, né, mas ele já levantou essa questão filosófica aí sobre como que os robôs, né, teriam lugar aí dentro da sociedade, dentro da humanidade. Né, mas vamos falar um pouquinho a respeito dessas leis da robótica, então, que no entendimento dele impediriam os robôs de fazerem isso, por exemplo, né, de tomarem o controle da humanidade, de fazerem algo assim. Mas no próprio filme a gente vê que a inteligência artificial, né, a Vicky, ela entendeu que a melhor forma que era necessária uma revolução, né, dos robôs, e que os humanos, eles por si só, eles já fariam mal uns aos outros, né? Então que os robôs precisavam tomar conta para que os humanos parassem de fazer mal contra eles mesmos, né? Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito dessas leis da robótica, então. A primeira dela, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. E aí, por que leis? Né? Isso aí eu acho que vocês que estão começando a entrar nesse mundo científico, vocês precisam compreender. Então, nós temos as leis de Newton, nós temos, por exemplo, as leis da gravitação universal, né? Temos diversas leis aí que existem. E por que se chamam leis? Porque são coisas que não podem ser burladas, né? Vamos falar assim. Então a lei, por exemplo, as 3 leis de Newton, elas são leis que regem o nosso mundo, o nosso universo, né? Dentro do que a gente vê. Então elas não podem ser quebradas. Então, por essa razão, então sempre que você ouviu falar de uma lei da química, uma lei da física, uma lei da biologia, né, é por isso, elas, em teoria, elas não podem ser quebradas, né, mas com a evolução da ciência, né, pode haver alguma mudança em relação a isso, mas a princípio é que isso não pode ser quebrado. Né? Então, essas leis da robótica, né, quando aplicadas aos robôs, elas são isso, elas não podem ser burladas, elas não podem ser escamoteadas, elas têm que ser seguidas à risca. Então, vamos lá aqui. Primeira lei da robótica, então, né? Um robô não pode ferir um humano ou por ócio permitir que um ser humano sofra algum mal. Então, o que essa primeira lei está dizendo? Primeiro, o robô não pode deliberadamente, né, ferir um ser humano, ou se um ser humano estiver sofrendo perigo, sofrendo algum tipo de risco, e aquele robô puder atuar de alguma forma para reduzir o risco daquela pessoa, esse robô ele deve atuar para impedir que aquele ser humano ele sofra algum mal.
Segunda lei, um robô ele deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto em casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Então olha só que interessante, eu tenho um robô, então esse robô ele deve obedecer à ordem que eu dou para ele, mas no momento em que eu falar, robô, agrida aquela pessoa, ataque aquela pessoa, então isso já, essa lei ela vai contra aquela primeira lei, né, de ferir um ser humano ou de permitir que ele sofra algum mal. Então esse robô ele não vai poder cumprir essa ordem que eu dei para ele. Interessante, né? E aí vamos ver a terceira e última lei então. Olha só, o robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Então, ou seja, o robô ele deve proteger a existência dele. Isso já vem com o olho naquela questão dos robôs, deles um dia eles se tornarem conscientes da existência deles. Né? Então, eles devem proteger a existência deles, mas desde que isso não entre em conflito com alguma lei, né, com a primeira e com a segunda lei, que poderiam, no caso, permitir, né, que ele atacasse um humano, por exemplo. Né? Eu acho bem bacana, então, assim, de vocês pensarem que isso foi criado em 1950, então realmente é algo que foi algo visionário realmente aí pelo Asimov. Né? E aí vamos falar um pouquinho, pessoal, vocês agora que vão estudar robótica aí comigo, então eu sei que vocês podem estar pensando assim, poxa, mas eu quero fazer medicina, eu pretendo ser advogado, eu pretendo, sei lá, ser professor de história, né? Então assim, e aí vocês podem estar pensando assim, poxa, TI não é a minha área, por mais que eu esteja no CMI e tudo, mas TI não é o meu forte, não é a minha área, mas assim, apesar disso, eu vou falar para você que a nossa disciplina, né, de robótica ela ainda é para você, porque ela vai permitir que você aperfeiçoe muitos outros campos da sua vida. Então você vai conseguir se tornar melhor nessas áreas onde você pretende atuar através da robótica, através da tecnologia da informação. Então não pensem nisso, assim, vocês vão ver que isso vai abrir os horizontes de vocês. E aí eu vou tentando mostrar para vocês algumas características que vocês vão aperfeiçoar, adquirir no momento em que vocês estiverem estudando robótica. Então a primeira delas, pessoal, resiliência. Né? Então, nem sempre, e na verdade quase nunca, um projeto que você estiver realizando, uma programação que você fizer, um circuito que você montou, ele vai funcionar da primeira vez. Ele vai funcionar de primeira. Então, assim, é raríssimo que isso aconteça. Então, a gente precisa ter persistência para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, o que a robótica permite em nós? Para que nós nos tornemos resilientes, para que a gente continue firme ali dentro daquele objetivo, buscando, tentando, na tentativa e erro, opa, não deu certo, eu vou continuar até o momento em que a gente consiga. Então isso é algo que vai nos tornar resilientes em outras áreas da nossa vida. Então a gente vai passar a ser mais firme, a buscar com mais vontade, a não desistir, né, no momento em que as coisas derem errado. Então vocês vão observar que vocês vão se tornar mais resilientes, né, com isso. O que mais? Concentração. Então, robótica, assuntos de tecnologia da informação em geral, eles necessitam da concentração. Né? Então é importante que a gente esteja adequadamente, né, num ambiente silencioso, num ambiente onde a gente possa focar ali naquele problema e estar buscando a resolução dele. Por outro lado, se a gente não tiver, então, por exemplo, não sei se vocês estão ouvindo aqui os barulhos aqui no fundo, né? Então eu tenho duas crianças em casa, né? E assim, mas eu, até por conta disso mesmo, né? Então, assim, às vezes em alguns momentos a gente se desconcentra, né? Mas a gente procura manter o foco naquilo que nós estamos fazendo, né? Para a gente poder fazer de uma forma adequada. Então, vocês vão conseguir se concentrar melhor. E é algo que é divertido. Então, assim, a gente se concentrar em algo que a gente está tendo prazer em fazer, que a gente está se divertindo em fazer, é muito mais interessante. Mas isso também ajuda a gente a concentrar em coisas que talvez a gente não ache tão legal. E aí pode ter barulho, pode ter isso, pode ter aquilo outro. A gente também vai conseguir ter isso aperfeiçoado também com a robótica. Né? E aí, por último aqui, pessoal, criatividade. Então, nem sempre a solução ela vai estar ali no Mercado Livre. Né? Então, a gente chega, clica ali no botão de comprar,
comprei e está tudo resolvido. Nem sempre isso vai acontecer. Em alguns momentos nós vamos precisar elaborar as nossas soluções, né? A gente vai precisar pensar ali em como fazer, no que nós vamos utilizar, o que vai ser necessário de circuito, o que vai ser necessário de atuação, né, ali de componentes para a gente poder estar realizando a nossa tarefa. Então, isso vai também abrir outros blocos aí dentro da nossa vida, né? A gente vai conseguir pegar um problema grande e quebrar ele em pedaços menores para que a gente consiga atingir ali o nosso objetivo final. Então, fazendo isso, a gente treina o nosso cérebro para poder pensar nas soluções de forma segmentada, né, para que a gente possa estar atingindo o objetivo. Então, muitas vezes a gente pensa em algo que está lá na frente, mas não necessariamente a gente vai ser em um passo que a gente resolve aquilo. Então a gente começa a ter essa cultura, esse mindset, né? Então agora virou professor Marcelo Coach, né? Então você precisa mudar o seu mindset. Então vocês vão conseguir enxergar o problema de uma forma mais dividida, né? De uma forma mais segmentada, vão conseguir organizá-lo em etapas e aí vão solucionando, né, gradativamente até o momento em que vocês cheguem à solução final. Ok? E o que é necessário, pessoal, para a gente se dar bem dentro da robótica? Então, em primeiro lugar, pensamento lógico. Então, a gente tem que começar a se acostumar a ter esse pensamento lógico, a ter esse pensamento segmentado, a pensar em um passo depois do outro passo, não colocar o passo lá da frente no início. Então, a gente consegue, com a lógica, a gente segmentar melhor os nossos problemas. Conhecimentos de física, elétrica e ótica. Na verdade, isso não é nem necessário, né? Isso aí vai ser aprimorado dentro de você. Então você vai conseguir aperfeiçoar os seus conhecimentos de matemática, seus conhecimentos de mecânica, seus conhecimentos de elétrica e também os seus conhecimentos de ótica, né? Além de pensamento lógico, tudo isso. E aí acabou até que eu adiantei aqui um pouquinho, né? Olha só aqui, ó, domínio da matemática, então funções, equações, geometria. Então a gente vai ter que aperfeiçoar isso, né? A gente vai, vamos dizer assim, vamos trabalhar isso para que isso se aperfeiçoe, para que a gente consiga chegar àquelas soluções que a gente deseja, né? E ao mesmo tempo a gente vai estar aprendendo que vai nos ajudar nessas disciplinas aí na nossa escola, na nossa vida, ok? E funções geral mesmo, funções lineares, funções quadráticas, funções polinomiais, funções logarítmicas. Então vocês vão ver que assim que realmente a matemática ela fica muito mais divertida. Eu particularmente eu gosto muito de matemática e eu acho ela muito divertida, mas eu acho que com isso ela fica ainda mais. Ok, pessoal? Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito do planejamento da nossa disciplina para esse semestre. Então a gente vai começar com uma introdução, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Então começamos a conversar, apresentei para vocês as leis da robótica, mais algumas coisinhas, né? Conversamos um bocado, né? E essa então é a nossa primeira aula. Depois a gente ainda vai ver a respeito dos tipos de autômatos, né? Então quais tipos de autômatos, quais tipos de robôs existem. Então vamos mergulhar nesse assunto. Vamos fazer uma pequena revisão aí de eletrônica, né? Então vou mesclar com vocês aí uma aulinha um pouco maker, um pouco de eletrônica, né? Para a gente poder desvendar um pouquinho mais esse mundo. Eu acredito que essa parte da eletrônica, da elétrica, vocês aprendam mais ou menos ali na altura do terceiro ano. Talvez vocês já tenham tido uma introdução a respeito disso e eu vou procurar repisar, né? Se vocês já tiverem aprendido alguma coisa, eu vou procurar trabalhar isso com vocês novamente, revisar, tá aperfeiçoando o conhecimento de vocês, e se vocês também não tiveram isso, ainda não aprenderam, a gente vai começar a introduzir isso, né, para vocês poderem estar mais preparados aí no futuro para as próximas aulas que vocês terão aí até o final desse ensino médio de vocês. Vamos falar também a respeito dos componentes eletrônicos, né? Então, como que a eletricidade ela se comporta dentro desses componentes, né? Então, qual que é a utilidade desses tipos de componentes? Vamos conversar a respeito disso também. Mecanismo de atuação, né? Então, no momento em que
que aquela energia elétrica ela vai se tornar em ação, né, deste robô. Então, quais mecanismos de atuação a gente utiliza para poder realizar, né, aqueles sinais elétricos, para transformar aqueles sinais elétricos em uma ação de fato mesmo. Vamos conversar a respeito disso, ok? Placas de prototipação. Então vamos conversar também a respeito de placas de prototipação, né? Arduino, ESP32, STM, alguma coisa aí que agora eu esqueci, e outras placas também. Vamos falar bastante a respeito delas, né? Dos módulos dela. E aí eu acho que eu estou até adiantando, então vamos parar de dar spoiler. Né? Processo de comunicação sem fio. Então hoje a gente tem a comunicação com fio e a comunicação sem fio, principalmente nesses processos de automação residencial. Né? Então hoje a gente procura tirar os fios das coisas para que elas fiquem mais compactas, mais elegantes, né? Menos feias mesmo. Né? Então a gente vai tratar também a respeito desses processos de comunicação sem fio. Vamos conversar a respeito de sensores e LEDs, né, principalmente em relação a essas placas de prototipação. Então, que tipo de sensores existe, que tipo de LEDs, né, para poder estar mostrando o resultado, aqueles painéis mesmo de resultado, a gente pode utilizar para poder atingir ali o nosso objetivo, né? Os shields também que a gente tem, né, para a gente encaixar ali, dar uma nova funcionalidade à nossa placa, ok? Vamos falar também a respeito de programação, aí especificamente da linguagem C. Né? Então vou introduzir vocês aí a linguagem C, né, para que vocês comecem a compreender como desenvolver os projetos de vocês. Okay? Vamos trabalhar aí a linguagem C, sempre procurando mesclar um pouquinho com os exemplos práticos mesmo, tentando demonstrar para vocês. Tá bom? E, por fim, modelagem 3D. Então a gente vai conversar também um pouquinho a respeito de modelagem 3D, né, como ela ser realizada. Então vamos ver um pouquinho de desenho técnico, né, então como vocês devem fazer para poder desenvolver desenhos técnicos com uma melhor qualidade, compreender as visões, os nomes das peças, né, utilizadas que normalmente vão se encaixar ali dentro de um contexto ali de atuação, tá bom? Bom, pessoal, e é isso. Nossa primeira aula hoje bem introdutória mesmo, bem tranquila. E agora eu quero de vocês que vocês se apresentem. Né? Então, que eu quero conhecer vocês melhor, quero entender o interesse de vocês nessa disciplina, o interesse de vocês nessas áreas da ciência. Né? E aí eu vou colocar para vocês, né, a forma como nós vamos conversar a partir de agora. Então, vou colocar ali nas nossas atividades como nós vamos conversar a partir de agora. Né? E aí, o que eu quero saber, né, conte para a turma e conte para mim, o seu nome, né, o seu interesse e a sua experiência com tecnologia, qual que é o objetivo profissional que você tem, né, para a sua vida, para o seu futuro, as suas expectativas em relação à nossa disciplina e também o que te interessa, né, quais são os seus hobbies, quais são os seus interesses. Ok, pessoal? Então é isso, agradeço vocês, é um prazer, espero que nossas próximas aulas sejam interessantes, bacanas, divertidas e que a gente possa se divertir. Muito! É isso aí, pessoal, um abraço e até daqui a pouco.